A paz do Senhor, meus amores. Nós vamos aqui agora para a nossa lição de número 6. E essa lição, ela nos dá o livro de 1 Coríntios. Vamos continuar lendo 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 10, que eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês, né? O versículo 10 diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mais uma vez, né, no livro de 1 Coríntios fala que há variedade de dons que o Senhor ele dá, né, para o crente. E hoje nós vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas, que é o tema da nossa lição de hoje. O dom de operação de maravilhas. E aí, eu já falei para vocês na lição passada, né, o que é dom. Dom nada mais é do que um presente dado por Deus para o servo dele, né? Para realizar alguma coisa. E esse dom dessa lição dessa semana é o de operação de maravilhas. E o que é operação de maravilhas? É uma capacidade que Deus dá para o crente de poder realizar coisas grandes, coisas sobrenaturais. E eu vou começar explicando um pouco melhor sobre isso, dando um exemplo, né, para que vocês possam entender melhor. Nossa lição hoje ela é um pouco mais resumida. Então, vamos começar com o exemplo de Moisés. Moisés, ele realizou várias coisas maravilhosas, né, em nome de Jesus. Porém, uma das coisas que ficou mais marcada e que eu quero deixar aqui para vocês é o da abertura do mar. Para que vocês venham entender o que é esse dom de operar maravilhas e que Moisés ele recebeu desse dom. Naquele tempo, né, o povo de Israel ele era preso no Egito, né, era perseguido por Faraó. E um certo dia o povo resolveu fugir, né, estava fugindo de Faraó e aí se deparou com o mar. E aí todos ficaram agoniados como é que iam atravessar o mar, né? Como que poderiam fazer isso, que aos nossos olhos é impossível alguém atravessar o mar assim, andando por cima, não tem, né, condições, nem não tinha, como eles estavam fugindo, eles não tinham barco, não tinham nada que pudesse ajudar eles naquele momento. E então, naquele momento de desespero, naquele momento que era necessário um milagre da parte de Deus para que o povo de Israel fosse livre de Faraó, foi que Deus capacitou Moisés com o dom de operar uma maravilha. E Deus fez com que Moisés pegasse o cajado e Deus deu poder para que quando Moisés tocasse o mar com o cajado, o mar se abrisse. Esse é um grande exemplo de uma operação de maravilha da parte de Deus. Moisés recebeu esse dom, tocou o mar se abriu, o povo passou, o mar fechou novamente e o povo de Faraó ficou para trás, né? E assim o povo de Israel pôde se livrar de Faraó e recebeu mais uma vitória da parte do Senhor. Não é diferente nos nossos dias de hoje, né? Eu estou contando para vocês um exemplo de algo que aconteceu há muito tempo e que está registrado na Bíblia. Mas isso não quer dizer que nós não temos a capacidade para receber esse dom, que nós não temos recebido ou que alguém nos tempos de hoje não recebe. Não é isso. Recebem sim, muitas pessoas têm o dom de operar maravilhas dentro da casa do Senhor. E nós também, eu e você, os seus pais, vocês que estão assistindo, podem sim ter esse dom da parte de Deus. E como você pode adquirir esse dom? Você pode buscar do Senhor, se você tem o desejo, você pode buscar, pedir a Deus que quer, mas temos que lembrar uma coisa, o dom quando Deus dá pra gente, não é simplesmente para a gente ter e dizer, nossa, eu tenho um dom, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu consigo curar, eu consigo tocar e as coisas, né, mudarem. Enfim, não é dessa forma. A nossa lição, ela nos ensina, né, que cada dom, cada pessoa que recebe um dom da parte de Deus é com um objetivo. E o principal objetivo de você receber algo da parte de Deus é para você glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o dom é para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E não devemos esquecer outra coisa muito importante. É dado por Deus, é presente de Deus, mas é de Deus o poder. Então, nós não podemos realizar nada se não for dado por Deus. O poder, né, de realizar. Sem Ele,
nós não podemos fazer nada. Então, não é interessante você receber um dom da parte de Deus e você ficar se exibindo com esse dom, né? Como, infelizmente, tem muitas pessoas fazendo isso hoje em dia, né? A gente vê, não sei vocês, mas eu vejo muitos pregadores, né? E outras pessoas que conseguem orar para alguém ser curado e a pessoa ser curada, tocar e alguém levantar de uma cadeira de rodas, orar para que processos que estejam na justiça, Deus possa entrar com providência, e coisas que pareciam impossíveis, né? Processos que pareciam impossíveis de ser resolvidos. No outro dia, a pessoa orou hoje, no outro dia Deus já entrou com providência e o processo já saiu, a pessoa já ganhou e já venceu e comemora. Então, as pessoas que fazem isso, que oram com esse objetivo, que recebem esse dom, muitas vezes fazem isso e se acham, né, as tais. Ah, fui eu que orei para isso acontecer. Fui eu que toquei e a pessoa levantou. Fui eu que fiz, fui eu que isso, fui eu que aquilo. E esquece que, na verdade, se ela não tivesse recebido desse dom, que veio da parte de Deus, ela não poderia realizar nada. Então, a glória é para Deus. E outra coisa, o objetivo, além de glorificar o nome do Senhor, eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus, quando ele veio ao mundo e conviveu aqui na terra, ele realizava muitos milagres, muitas maravilhas Jesus fazia. E Jesus fazia isso por amor, por compaixão, né? Na caminhada dele era para evangelizar, era para falar de Deus, era para falar da salvação, né? Anunciar o reino de Deus para o mundo. E nessa caminhada ele se deparava com muitas pessoas sofrendo, né? Coxo, pessoas que não conseguiam andar, pessoas cegas, pessoas endemoniadas, pessoas, né, que os filhos, pessoas que tiveram que ter o filho ressuscitado, que o filho morreu ali no desespero, né, não tinham o que fazer. E aí Jesus passava por essas pessoas e Jesus operava maravilhas na vida dessas pessoas, né? Como uma vez que Paulo, ele estava pregando, falando de Jesus, e tinha um jovem sentado na janela da sua casa, olhando, né, ouvindo a pregação. De repente ele caiu num sono pesado e caiu ao chão, né? E morreu naquele momento. Mas aí Paulo, ele recebeu naquele momento o dom de operar maravilhas. Se jogou por cima do rapaz, né, e clamou o nome do Senhor, e o rapaz voltou à vida. Isso foi um dom que ele recebeu. Ele estava falando da palavra do Senhor, evangelizando. E todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Paulo falar, pregar, puderam ver o que Paulo tinha feito em nome de Jesus, né? O que Paulo tinha feito, tinha realizado. E todas aquelas pessoas começaram a acreditar mais em Deus, a crer mais em Deus. Foi com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. E Jesus foi com o objetivo de, além de glorificar o nome do Senhor e de anunciar o reino, de demonstrar amor por aquelas pessoas, né? O pobre gadareno que estava lá sofrendo, Jesus foi lá e fez um milagre na vida dele. Então, Jesus mudou a vida dessas pessoas, Jesus transformou a vida dessas pessoas. E a lição nos mostra que esse dom que Jesus, ele nos dá, não é também para poder demonstrar compaixão para as pessoas. Se essa pessoa uma pessoa paralítica, por exemplo, né? Ela está muito tempo numa cadeira de rodas e ela deseja a cura, você não vai fazer isso porque você se acha o tal. Você vai fazer isso por amor, né? Porque você quer ver aquela pessoa voltar a andar, ser feliz. Então, o dom que Deus te dá é para essa realização também de amor e de compaixão, né? Então, nós devemos ter cuidado com as coisas que Deus nos dá, com os dons que Deus nos dá, que não é para a gente se achar melhor que as outras pessoas e se achar o dono do poder, né? Que não é nosso, é de Deus. E uma outra coisa que eu quero deixar para vocês também é que nós vivemos tempos difíceis, passamos por coisas difíceis, né? E achamos que muitas coisas são impossíveis para os nossos olhos, mas nós não devemos esquecer de forma nenhuma do poder que o nosso Deus tem de realizar milagres, de operar maravilhas, né? E com isso, nós podemos ajudar outras pessoas, né? Se Deus já fez algo
pela sua vida, já operou algum milagre, algo maravilhoso que Deus já fez por você, conte. Né? Conte o testemunho, né? Como as pessoas contam na igreja. Isso aumenta a fé das pessoas, isso faz com que as pessoas, inclusive pessoas que não são evangélicas, passem a acreditar em Deus, né? E passem a sentir, né, que podem ter suas vidas mudadas e transformadas, acreditar. Você leva